Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico. Jesus é julgado por Pilatos. João capítulo 18, do verso 28 ao 19 e 16. Esta lição nós vamos dividir em duas partes. Então, hoje nós vamos ver o julgamento dos judeus e o julgamento dos romanos. Por que Jesus não foi julgado segundo as leis dos judeus e sim segundo a lei dos romanos? Nós vamos entender isso por meio das Sagradas Escrituras. Em João capítulo 18, verso 38 diz: responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Queridos, a lei dizia que podia matar. Se havia alguém entre o povo que estava em pecado, ele poderia ser levado para fora da cidade e ser apedrejado. Por isso que levaram aquela mulher adúltera até Jesus. E eles citaram a lei. Segundo a lei de Moisés, mandam que todos os adúlteros fossem apedrejados. Então Jesus, se fosse julgado na lei dos judeus, ele seria apedrejado. Então, se os judeus julgassem a Jesus, ele seria morto por apedrejamento. Porém, ele tinha que ser julgado e condenado à cruz para se cumprir as Escrituras. É por isso que os judeus levaram até Pilatos e levaram para que fosse julgado e crucificado, e não para ser apedrejado segundo a lei de Moisés. E isso fica claro em Deuteronômio capítulo 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, maldito aquele que fosse crucificado. E Jesus, ele se fez maldição por nós. E isso está em Gálatas capítulo 3, verso 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus, ele não foi julgado pela lei dos judeus, porque pela lei dos judeus Jesus seria apedrejado. Mas para se cumprir as Escrituras, ele foi julgado pelos romanos e condenado à morte de cruz para se cumprir as Escrituras sagradas. Jesus confirmou as profecias que sua morte aconteceria quando ele fosse levantado. Ele usa esta expressão para falar que ele seria morto na cruz, seria morto no madeiro. João 3,14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Houve um determinado momento que muitos judeus estavam morrendo por uma praga que estava sendo assolada ali, e Deus mandou que Moisés fizesse uma cruz, colocasse ali uma serpente, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Aquilo ali simboliza a crucificação de Jesus. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e todo aquele que olha para a cruz, olha para Cristo Jesus e crê nele como seu único suficiente Salvador, é curado da maldição do pecado, que é a morte. João capítulo 8, verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem,
Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então você está vendo que Jesus usa a expressão de novo, levantardes, aqui levantou. Também temos João capítulo 12, versos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, a crucificação. Então, Jesus, ele jamais seria apedrejado segundo a lei dos judeus, mas sim crucificado, segundo as escrituras sagradas que apontavam como que o Filho do Homem seria morto, como o Filho de Deus seria morto. A expressão levantado claramente indica que Cristo seria crucificado e não apedrejado pelos judeus, e cumpriria as profecias que ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que era para nós caiu sobre Cristo Jesus. A cruz que estava preparada para nós, Cristo se colocou em nosso lugar. Quem era Pilatos? Quem era Pilatos? Nós vamos ver que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Pilatos era governador. João não cita o julgamento de Herodes e concentra-se apenas em Pilatos, porque o verdadeiro julgamento foi Pilatos. É ele quem olhou, é ele quem viu a situação, é ele quem deu a sentença de morte e morte de cruz. Então, em Mateus capítulo 27, verso 2 diz: e amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Só que, segundo a concepção romana, Pilatos não foi governador. Pilatos foi o 5º prefeito nomeado pelo imperador Tibério César, e não o governador. Ele era um homem dúbio, ele era indeciso, por isso, no julgamento de Cristo Jesus, ele não queria desagradar os judeus, porque os judeus estavam apelando pela sua amizade com César, e eles dizem isso para Pilatos: se você libertar ele, você não é amigo de César. Então, ele queria uma saída para agradar os dois lados, por isso, quando ele viu que não havia saída, ele lava suas mãos e diz: olha, eu sou inocente desse sangue. Eu não tenho nada a ver com esta morte. Todavia, ele era autoridade. Ele sim poderia ter livrado. Só que, para não desagradar aos homens, ele preferiu crucificar a Cristo Jesus. Então, ele não era inocente em relação à morte de Cristo. A resposta que Pilatos não ouviu. Estava julgando, conversando, falando com Jesus, ouvindo os principais religiosos da época, vinha, falava com Jesus, e chega um determinado que Pilatos não ouviu uma resposta que ele havia feito, uma pergunta, a resposta a uma pergunta que ele havia feito. No julgamento de Jesus por Pilatos, a pergunta-chave é: o que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus, e Jesus não deu resposta. Pilatos estava com a resposta em sua frente, mas ele queria ouvir. Ele viu a verdade e não deu ouvido à verdade. Jesus é a verdade que todo homem precisa conhecer. Não somente ouvir, mas colocar esta verdade em prática. Pilatos, ele viu a Jesus, ele ouviu a Jesus, Jesus dizendo que não tinha pecado, e ele vai falar que Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha nenhum crime, mas mesmo assim ele não deu ouvidos à verdade, ele não deu ouvidos a Jesus. Mas, afinal, o que é a verdade?
Nós temos 3 respostas maravilhosas a respeito do que é a verdade. Mas essa resposta nós vamos ver a partir de amanhã. O que é a verdade? Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos que Jesus ele foi julgado por Pilatos. Vimos a diferença do julgamento dos judeus, que se os judeus julgassem a Jesus, segundo a lei de Moisés, ele seria apedrejado. O julgamento romano era um julgamento civil e eles tinham autoridade para matar a Jesus de acordo com a lei romana, que era a crucificação. Pilatos não era governador e sim prefeito nomeado por Tibério César. Ele julgou, ele viu que Jesus não tinha crime nenhum, mas por ser um homem dúbio, indeciso, ele preferiu lavar as suas mãos para agradar tanto aos judeus como para agradar a Tibério César e mandou crucificar a Jesus. Mas antes da crucificação, Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Pilatos ele não ouve a resposta do que é a verdade. Mas nós vamos ver 3 respostas maravilhosas a respeito do que é a verdade. Jesus é santo, Jesus é rei, Jesus é a verdade. Queridos, e isso nós vamos estudar a partir de amanhã. Esta é a verdade a respeito de Jesus. E eu pergunto a você, você sabe o que é a verdade a respeito do homem? O que o homem apresenta como verdade? Então, venha estudar conosco amanhã e nós vamos ver a verdade sobre Jesus e a verdade sobre o homem. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque Cristo, ele cumpriu a tua palavra, ele cumpriu as escrituras, ele cumpriu as profecias para glorificar o teu santo nome, para apresentar o caminho, a verdade e a vida a todos os homens que estão mortos nos seus delitos e pecados e precisam ter a vida eterna. E só há um caminho, Jesus. Só há uma verdade, Jesus. Só há uma vida eterna. Essa só Jesus pode nos dar. Aplica isso em nosso coração, ó Pai. Fortalece cada família, cada vida, cada irmão, Senhor. E que eles possam entender esta verdade. Cura, Senhor Deus, todos os enfermos, seja físico, psicológico, espiritual. Coloque a tua mão libertando de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.